Quando as pessoas são solicitadas a escolher onde eles considerariam se mudar para o Canadá, é quase sempre no topo da lista, com a reputação de ser seguro e estável e próspero e com alta qualidade de serviços, economia forte e bem governo em funcionamento. Parece um dos poucos países onde você pode ambos ganhar uma boa quantia de dinheiro e manter uma boa qualidade de vida. Exceto que, de acordo com muitos canadenses, isso não é verdade. E, na verdade, não poderia estar mais longe da realidade. De acordo com 2/3 dos canadenses, pensam que tudo no país está quebrado e eles se sentem profundamente pessimistas em relação à situação econômica e à sua qualidade de vida. Mas o que está acontecendo? Por que os canadenses se sentem extremamente infelizes com o estado do seu país e como ruim? Tudo realmente é que isso é o lado escuro do Canadá. Espero que estejam gostando do conteúdo. Se estão curtindo e querem ver mais vídeos como este, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Sua inscrição e apoio são muito importantes para nós. E agora de volta ao vídeo, mas antes de analisarmos o que está acontecendo, por que os canadenses estão irritados e tristes, vamos nos aprofundar um pouco mais em como as pessoas no Canadá estão realmente se sentindo. Porque, embora o estereótipo geral dos canadenses seja feliz e alegre no país, neste momento, pesquisas diferentes mostram que mais da metade dos canadenses estão irritados sobre a forma como o seu país é gerenciado, e 2/3 acham que o Canadá é profundamente quebrado, e eles estão preocupados com a economia e sobre ser capaz de até mesmo suprir suas necessidades diárias, e outros dados confirmam essa mistura de depressão, raiva e pessimismo, que a maioria dos canadenses estão insatisfeitos com o seu próprio país, e eles sentem que suas vidas costumavam ser muito melhor, e que os serviços em Canadá piorou significativamente. E qualquer enquete ou pesquisa que você escolher, a imagem é basicamente a mesma. E não é bonito. Os canadenses se sentem mais preocupados e negativos sobre sua economia e sua qualidade de vida pessoal do que pessoas em quase todos os outros países desenvolvidos, e o sentimento geral de como as pessoas sentem que o Canadá é pior do que em qualquer momento da história recente, e enquanto o Canadá ainda apresenta altas taxas de imigração, mesmo os imigrantes não estão realmente comprando mais o sonho canadense, já que estudos mostram que o aumento de números de imigrantes optam por deixar voluntariamente o Canadá, devido à insatisfação com a qualidade de vida e oportunidades econômicas. Mas o que acontece no Canadá que poderia estar fazendo as pessoas se sentirem bem? Embora o país tenha reputação de ser quase perfeito, olhando mais de perto, e isso a imagem começa a se desvendar muito rapidamente. Então aqui está o que está acontecendo para que você possa entender. A pior crise imobiliária do mundo, já ouvimos que grande parte do mundo está passando por uma crise imobiliária. Mas onde quer que você esteja, provavelmente ainda não é tão ruim quanto no Canadá, que hoje é um dos mercados imobiliários menos acessíveis no mundo. Nos últimos 10 anos, o valor de uma casa canadense mais que dobrou, com os preços dos aluguéis crescendo a uma taxa semelhante, o que o torna extremamente difícil pagar um aluguel propriedade e quase impossível de realmente comprar uma casa em Toronto. Residente médio gasta 120% da sua renda, e se você quiser comprar uma propriedade em Vancouver, você precisa estar fazendo pelo menos 250 mil para se qualificar para uma hipoteca. Em outras palavras, comprar um imóvel em Canadá. O que é ótimo para os proprietários que também são eleitores potenciais e locais. Os políticos não estão abordando isso. Agora, uma possibilidade apenas para pessoas com renda excepcionalmente alta, e até eles lutam para pagar os pagamentos de hipotecas incrivelmente elevados, que é por isso que o Canadá tem o maior agregado familiar de dívida de todos os países do G7. E por que a sua situação foi descrita como a maior bolha imobiliária de todos os tempos? Mas por que a habitação se tornou tão insanamente inacessível? Bem, há uma forte demanda por moradia, já que o Canadá tem uma população em rápido crescimento devido ao fato de aceitar 500 mil de imigrantes por ano, e por isso simplesmente precisa de mais casas. Mas um crescimento população não teria que ser um problema. O verdadeiro problema é que o Canadá está falhando completamente em não construir o suficiente casas para abrigar todas essas novas pessoas, como em muitos outros países. A habitação políticas no Canadá são controladas por governos municipais locais, e eles relutaram para permitir a construção de mais casas, pois isso desvalorizaria o preço dos imóveis que já estão altos.
Ter menos casas significa que o preço deles continua subindo em questão para evitar perturbar a sua atual constituintes. Embora faça a habitação inacessível para todos os outros, adicionar uma população em constante crescimento e o fato de que o setor imobiliário canadense tem sido tradicionalmente um cofre popular, escolha de investimento para estrangeiros ricos, especialmente aqueles da Ásia que procuram um lugar para estacionar seu dinheiro, e você tem um pesadelo habitacional, mas não para. Por que tudo é tão caro aqui? Porque a habitação não é, de longe, a única coisa no Canadá que é extremamente cara, surpreendentemente. Os canadenses pagam mais do que quase qualquer pessoa no mundo para uma série de coisas comuns, como mantimentos, taxas bancárias, tarifas de telefone celular ou aéreo viajar. O custo do combustível no Canadá é muito mais caro do que nos Estados Unidos, enquanto o custo da saúde, por outro lado, muito mais caro do que na Europa, e isso não é um acidente, mas sim uma consequência direta do fato de que o Canadá, mais do que qualquer outro país, é dominada por monopólios e oligopólios, em outras palavras. A maioria das indústrias canadenses são dominados por apenas um ou alguns gigantes empresas, e isso não aconteceu por acidente também, mas em vez disso, é um resultado de uma estratégia questionável perseguido por muitos canadenses, diferentes governos. Na base desta estratégia, o medo do longo prazo do Canadá de que suas empresas locais serão esmagadas por seus maiores concorrentes agressivos dos Estados Unidos. Afirma que essa é uma preocupação legítima se você mora bem ao lado do mundo maior e mais competitiva economia. Mas isso tornou o Canadá um pouco também superprotetores e convencidos de que a única maneira de evitar isso é ajudando empresas canadenses crescerem tanto quanto possível. E assim, enquanto os governos em a maioria dos países tentam impedir que as empresas canadenses se tornem grandes, os governos geralmente tentam ajudá-los para conseguir exatamente isso e, como resultado, a economia do Canadá é composta apenas por um punhado de corporações gigantes com concorrência quase nula. Mas o problema é que os monopólios não são bons para qualquer um, exceto eles mesmos. Tantos estudos demonstraram que, uma vez que não tem competição, eles geralmente tendem a aumentar os preços só porque podem, e os consumidores acabam pagando mais por serviços de pior qualidade, enquanto as próprias empresas se tornam menos competitivos nos mercados internacionais, já que é tão fácil para eles em casa, que é por isso que você provavelmente não conhece nenhuma corporação canadense com atuação global sucesso, e isso é outra parte. Onde estão todos os empregos? Do problema, embora o Canadá esteja no papel um país muito rico, diferente da maioria nas economias desenvolvidas, a sua riqueza é baseada principalmente na exportação de commodities como petróleo, ouro e outros produtos naturais, recursos juntamente com a massivamente setor imobiliário inflacionado, mas que significa que fora dessas indústrias não há tantos brancos bem pagos empregos de colarinho, o tipo de trabalho que trabalhadores de classe média com formação universitária normalmente procurariam. E enquanto o Canadá tecnicamente tem uma escassez de mão de obra à demanda, é principalmente para os mais mal pagos e posições menos qualificadas. O resultado disso é que mesmo para a vida da classe média no Canadá é surpreendentemente difícil e ainda por cima, o sistema quebrado, embora o Canadá tenha a reputação de ter alta qualidade e amplamente acessível. Serviços públicos, especialmente quando comparados com os Estados Unidos, isso não é realmente verdade, ou pelo menos não mais, e provavelmente o melhor exemplo disso é cuidados de saúde. Hoje apenas 37% dos canadenses acha que eles receberiam o devido cuidados médicos em caso de um problema médico repentino, emergência, em comparação com 70% dos americanos que fizeram a mesma pergunta. E bem, eles estão certos. Os canadenses estão agora cada vez mais morrendo em salas de emergência enquanto espera para ser admitido, devido à extrema escassez de trabalhadores médicos em hospitais canadenses, e isso apesar do fato de que o Canadá gasta mais em saúde do que qualquer país europeu, enquanto quase todos os países europeus superam o Canadá em métricas como tempo de espera e número de hospital, aposta como um todo no Canadá.
Sistema de saúde já foi motivo de orgulho, pois o país é agora classificado como um dos piores entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e é uma das razões mais comuns pelas quais os canadenses consideram o gerenciamento de seu país seja completamente destruído. O resultado final é que a imagem idealizada do Canadá como uma utopia moderna está em um olhar mais de perto, rapidamente desmoronando. A satisfação com a vida dos canadenses tem caindo nos últimos 10 anos, e dada a escalada da crise imobiliária, vida insuportável custa ao monopolizado economia e a rápida deterioração do Estado público. Serviços não é tão surpreendente e, infelizmente, a menos que o Canadá comece a abordar urgentemente estas questões, a boa percepção do país ficará cada vez mais denegrida. Se estão curtindo e querem ver mais vídeos como este, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Sua inscrição e apoio são muito importantes para nós.